Temos a honra de ter conosco hoje a presidente do Instituto Mara Gabrilli, e eu já conversei com a Elia e com a Ana Paula, da gente já ouvir a Elizabeth. Todos vocês que estão no auditório perceberam toda a preparação que existe antes da fala da Elizabeth. A Elizabeth tem um apoio de uma equipe, e eu quero cumprimentar todos vocês dessa equipe de apoio, esse trabalho apoiado, e a gente vai conseguir aprovar a nossa lei do trabalho apoiado. Vocês sabem do que eu estou falando. A Elizabeth só vai ter condições de falar porque uma equipe de apoio está com ela. E a gente precisa falar sobre isso. Elizabeth, é uma honra lhe receber nessa audiência, uma honra enorme. Todo mundo que acompanha o seu trabalho, que acompanha o trabalho da Mara, tem grande amor e paixão por você, e obrigada por ter feito todo o sacrifício para estar aqui com a gente hoje. Não é fácil, gente, ela chegar aqui na audiência hoje. Viu técnicos do Ministério da Saúde que estão a 100 metros da gente? Olha o trabalho que a Beth teve para estar aqui com a gente hoje. E veio com muito amor, muita disposição e muita vontade da gente mudar a história das doenças raras no país. Com muita alegria, com muita honra, a gente vai ouvir agora Elizabeth Ribeiro, presidente do Instituto Mara Gabrilli. Seja bem-vinda, Elizabeth. Senadora, bom dia. Eu sou Cida, do Instituto Mara Gabrilli. As nossas cartilhas que a gente distribui gratuitamente, os atendimentos, a Elizabeth pediu para eu te entregar. Ok, obrigada. Depois vai ficar disponível todas as cartilhas que são distribuídas gratuitamente pelo Instituto Mara Gabrilli. Todo mundo sabe o trabalho que esse instituto faz. Está aqui todo o material sobre diversas doenças e vai ficar à disposição quem tiver interesse. Elizabeth, você tem... A princípio a gente fala 10 minutos, mas você tem o tempo que você precisar. Seja bem-vinda. Antes de começar, gostaria de fazer minha autodescrição. Sou uma mulher branca, tem como longos, castanhos claros, olhos castanhos. Estou em uma cadeira de rodas equipada com um computador que utilizo. Eles estão procurando, fazer o exame. É porque normalmente a abertura está funcionando para eles, ela está falando se para pôr embaixo da tela, se não funciona a parte de baixo, se o volume não está saindo embaixo da tela. Aqui, ou aí, aqui. Senhoras e senhores, bom dia. Sou Beth Ribeiro, publicitária, empresária, presidente do Instituto Mara Gabrilli e pessoa que vive os desafios da esclerose lateral amiotrófica. Antes de começar, gostaria de fazer minha autodescrição. Sou uma mulher branca, tenho cabelos longos, castanho claros, olhos... Senhoras e senhores, bom dia. Sou Beth Ribeiro, publicitária, empresária, presidente do Instituto Mara Gabrilli e pessoa que vive os desafios da esclerose lateral amiotrófica. Antes de começar, gostaria de fazer minha autodescrição. Sou uma mulher branca, tenho cabelos longos, castanho claros, olhos castanhos, estou em uma cadeira de rodas equipada com um computador que utilizo para me comunicar. Minha voz atual é gerada por um sistema de rastreamento ocular, uma das maravilhas da tecnologia assistiva, que hoje me devolve a possibilidade de me expressar. Agradeço imensamente por este convite. É uma honra estar aqui, neste plenário do Senado Federal, para tratar de temas que tocam não apenas a minha história, mas a história de milhares de pessoas que vivem com doenças neurológicas raras.
como a esclerose múltipla, a neuromielite óptica, a miastenia gravis e a esclerose lateral amiotrófica, a ELA, que é o meu diagnóstico. É com muita emoção que eu falo aqui hoje. Sou filha da comunicação. A palavra sempre foi minha ferramenta de trabalho, minha linguagem com o mundo. Fundei minha produtora. Vivi intensamente a publicidade, produzi comerciais, campanhas. Viajei, fui inquieta, fui apaixonada por tudo o que fazia. E fui apaixonada especialmente pelo carnaval. Meu ano começava na avenida, no compasso da bateria, no brilho das fantasias e na vibração que só quem ama o samba entende. O carnaval sempre foi minha forma de extravasar alegria, de celebrar a vida. A vida era cheia de movimento. Eu também era. Caminhava de salto alto, com pressa, com fome de tudo. Até que um dia o salto tropeçou. O pé não respondeu, e nunca mais foi o mesmo. Começou ali o que, até então, era apenas uma dúvida. Perdi o andar firme. Depois, perdi o equilíbrio. Vieram as quedas. A insegurança, o medo de não dar conta. Em poucos meses, perdi o controle da perna, depois da outra. Vieram as cadeiras de rodas, os exames intermináveis, as noites sem dormir. Por muito tempo, não sabíamos o nome do que eu tinha. Era como viver dentro de um filme em câmera lenta. Tudo caía ao meu redor e eu não conseguia reagir. Ouvir. Você tem ela. É como escutar uma sentença sem defesa. É ouvir que você perderá progressivamente o movimento dos braços, das mãos, da fala, da respiração. É saber que tudo vai embora, enquanto a mente permanece lúcida, ativa, viva. A ela é cruel. Ela tira sua autonomia. Ela te obriga a depender de outras pessoas para comer, tomar banho, para respirar. Ela silencia sua voz aos poucos. E junto com o corpo, ela tenta calar também a autoestima, os projetos, o futuro. Lembro das vezes em que acordei e não consegui mais virar na cama sozinha. Lembro da dor de não conseguir abraçar minha filha como antes. Da frustração de tentar escrever e não ter mais força para segurar uma caneta. Da sensação de aprisionamento, de luto, de revolta, de desespero. Mas é exatamente nesses momentos, nos mais sombrios, que descobrimos uma força que não sabíamos que existia. Essa força veio de minha família e da minha filha Liz. Ela me acolheu, me ouviu, me empurrou com doçura para continuar. Veio também do meu médico, Dr. Akari Bulli, um gigante em humanidade. Foi ele quem confirmou o diagnóstico com empatia, firmeza e, acima de tudo, com esperança. Começava ali minha virada. Fomos, eu e meu companheiro, à Coreia do Sul em busca de um tratamento experimental com células-tronco. Logo após dessa travessia, recebi um presente. O convite para presidir o Instituto Mara Gabrilli. Mara, por quem tenho profunda admiração, que é um exemplo de coragem e transformação. Uma mulher que, assim como eu, conheceu os limites do corpo, mas não permitiu que eles se tornassem os limites da vida. Ao lado da querida Cida Valença, que hoje é meus braços e pernas no dia a dia, aceitei esse desafio. No Instituto encontrei propósito. Hoje coordeno projetos como o Cadê Você?, que busca pessoas com deficiência nas periferias e comunidades do Brasil. O Próximo Passo, que impulsiona atletas com deficiência, verdadeiros heróis do cotidiano. E também criamos a cartilha LBI de Mãe para Mãe, que traduz de forma acessível e afetuosa os direitos da Lei Brasileira de Inclusão. Esses projetos não apenas me salvaram, eles me fizeram ressuscitar. Ter ela é depender de um respirador para dormir. É viver com medo de uma gripe, de um engasgo. É ver sua rotina ser engolida pela doença, mas também é descobrir que a vida pulsa, mesmo nas menores frestas. É por isso que a comunicação, hoje, é minha libertação. Mesmo com o corpo imóvel, sigo comunicando, sigo me movendo por dentro.
Como disse Mara Gabrilli certa vez, minha ideia de felicidade está intimamente ligada à vontade de produzir e realizar. E é isso que eu tenho feito, realizado. Com outros tempos, com outros meios, mas com a mesma paixão. Hoje, minha missão é fazer com que nenhuma pessoa diagnosticada com uma doença neurológica rara seja deixada para trás. Queremos políticas públicas reais, estruturadas, duradouras. Queremos dignidade, acesso, cuidado. Não queremos mais ser invisíveis. E se o corpo hoje não dança mais na avenida, é o espírito que samba. É o coração que desfila no compasso da luta. Porque a paixão pelo carnaval me ensinou que é possível resistir com alegria, reinventar com brilho e enfrentar a dor com criatividade. E eu termino com o lema que carrego com alegria, resistência e poesia. Segue o baile. Mesmo com todas as limitações, com todas as perdas, com todas as dores. Segue o baile, com música, com coragem, com amor e com samba no coração, porque o carnaval continua vivo em mim. Porque viver é urgente e viver com dignidade é um direito. Muito obrigada. Elizabeth, você não tem ideia, o meu celular explodiu agora, como as redes sociais explodiram, a nossa audiência, de amor e respeito a você. E por não desistir dos outros, de não deixar ninguém para trás. É isso que a senadora Mara faz, gente. Quem não conhece a Mara, precisa conhecer a Mara. É isso que o Instituto Mara Gabrilli faz. É isso que a Elizabeth faz. Que alegria tê-la aqui nessa audiência. E quantos desafios, Elizabeth. Você está aí, presa a um corpo, mas com uma mente extraordinária, mudando a vida de milhões de pessoas no país. Obrigada por sua entrega, obrigada por ter vindo a essa audiência. Obrigada por mostrar para as pessoas que estão do outro lado da rua, que não tiveram a coragem de vir a essa audiência, de encarar você, olhar nos seus olhos e reconhecer que eles precisam fazer muito mais e que essa casa também precisa fazer muito mais. Obrigada, Elizabeth, obrigada. E ninguém vai ficar para trás. Se depender desta comissão, dessa subcomissão, de alguns membros dessa comissão, do Instituto Mara Gabrilli, da Mara, eu sei que ninguém ficará para trás. Mas muitos estão ficando. E me permita ainda, na fala da Elizabeth, fazer uma pergunta para o auditório. Quantas crianças indígenas com ela vocês conhecem? Não conhecem? Vocês acham que nenhuma criança indígena ou nenhum indígena foi diagnosticado com ela no Brasil? Você acha que a doença escolhe raça, cor, etnia, lugar de nascimento? Meu primeiro contato com ela foi com uma criança indígena. E que o povo dela disse que era feitiço. E ela ia ser sacrificada. Vocês não conhecem, porque nós temos povos no Brasil, e há algumas pessoas que me acompanham aqui sabem, que sacrificam as crianças quando são diagnosticadas, porque elas estão amaldiçoadas. Essa menina a gente salvou. Está com a gente, está com 27 anos, mas e as que eu não consegui chegar nelas? Nós temos uma chácara no Gama que acolhe as crianças diagnosticadas e que o pajé diz que é maldição e que elas não podem viver. Vocês estão num país que crianças são enterradas vivas e não é lenda, não é mito, não é história do passado ainda hoje. Vocês estão no país que crianças são enterradas vivas porque são diagnosticadas com ela. Essa é a nação que eu ainda tenho, gente. Mas essa é a nação que a gente vai mudar juntos. Com Mara, com Elizabeth, com todos que estão nessa mesa. E aí, vocês perguntam, mas e os órgãos da política indigenista não fazem nada? Sim, eles dizem que isso é cultura. E que a gente não pode salvar essas crianças, porque é interferência cultural.
pura hipocrisia, doutor Hamilton. É porque se tiver que salvar, é mais uma para se gastar dinheiro. É tão somente isso. Desculpa, mas eu precisava falar sobre isso. Essa é a causa de minha vida. Sou mãe de uma menina indígena. Cuido delas, vou na aldeia buscá-la. E por conta disso fui acusada há muito tempo, doutora, de sequestradora de criança indígena. Porque, na verdade, eu sou uma sequestradora de famílias, porque para salvar uma criança com ela, nós temos que tirar a família inteira da aldeia. Então, eu faço uma espécie de sequestro. Mas os meus eleitores aqui, que estão no auditório, fiquem tranquilos, eu nunca sequestrei uma criança indígena. Ainda. Elizabeth, obrigada. Nós tínhamos como oradora também a Maria Aparecida Valença do Instituto, mas parece que ela se dá por satisfeita. Quer só dizer uma palavra? Bom dia a todos. Senadora, muito obrigada pela oportunidade. Eu sou a Cida Valença, trabalho com a Elizabeth, sou a gestora do Instituto Mara Gabrilli. E eu achei muito oportuno somente deixar a Beth falar do dia a dia, mas a sua fala, eu não podia deixar de também me pronunciar. O Instituto tem um importante projeto que se chama Cadê Você? Cadê Você? Porque vamos ao encontro das pessoas com deficiência nos territórios onde essas residem. E a gente não precisa nem ir para outro estado. É engraçado, ministra, pensar, né? Às vezes a pessoa não atravessa a rua para ter o cuidado e a gente não precisa nem ir para outro estado para conhecer uma realidade. Nesse projeto, a gente tem feito atendimento no extremo da Zona Sul, lá em São Paulo. É o bairro do Marcilac, e lá a gente atende 3 aldeias indígenas. E a gente tem encontrado crianças com doenças raras. Agora, não é encontrar o tratamento, buscar o diagnóstico, é nem mesmo chegar à UBS de referência. É realmente urgente que a gente faça alguma coisa. Eu só queria trazer isso porque é muito importante a sua fala, pensar nisso. Muito obrigado pela oportunidade. Eu peço que vocês, depois a gente vai ter um tempinho aqui fora, e a Elizabeth gosta muito de se comunicar, como ela já disse. Ela está aqui com a tecnologia e ela consegue conversar com vocês. Muito obrigada, viu? Muito obrigada. Obrigada, e que viva a tecnologia. Conseguimos nos comunicar com a Beth por causa da tecnologia, que viva. Está nos acompanhando também, gente, de forma online, o General Vilas Boas e a Adriana Vilas Boas, do Instituto Vilas Boas, também estão nos acompanhando nessa audiência. Vamos agora ouvir a Élica Fernandes, assistente social responsável na Associação Procura da Esclerose Lateral Amiotrófica, ela. Bem-vinda, Élica. Obrigada. Tentar me acertar aqui. Então, bom dia a todos. Bom dia, queridíssima senadora. Obrigada por ter acolhido o nosso pedido e dado essa abertura para que pudéssemos estar aqui. Quero parabenizar todas as associações que estão aqui, que lutam pelos direitos das pessoas que estão cadastradas com vocês. Isso é uma nobre missão que a gente sabe que tem. Eu sou Élica, sou filha de Nelson e Isabel, que me esculpiram ao longo da vida para hoje poder estar aqui. Eu agradeço a eles e a Deus por esta razão. Então, como é mais fácil falar depois de tantas falas, porque nós vemos problemas em comum entre todas as doenças e associações, e também porque muita coisa já foi dita aqui, então vocês vão ver uma pequena repetição. Né? E nós viemos aqui, graças a Deus, a senadora já nos adiantou que não vamos sair daqui apenas dando visibilidade à causa, mas também com soluções ou com respostas. Então, isso para nós é muito importante porque é o que nós viemos buscar, respostas, solução para as nossas necessidades. A Associação Procura da Ela, então, ela nasceu, né, em 2013 com este propósito de atender as pessoas com a esclerose lateral amiotrófica, ajudá-las e também a seus familiares.
Então, começamos com Jorge, Cris, a Alessandra Zafiro e também José Leda, Sandra Mota, que eu não os vi aqui, mas eles também fizeram parte do início dessa associação. Aqui o Jorge Abdala, fundador, a Lina Pádua, que foi esposa de um paciente com ela, que já faleceu, e então se envolveu com a causa, hoje é nossa presidente já há algum tempo. O Rogério Salgado foi filho de paciente, a mãe dele também já faleceu com ela, por isso o envolvimento com a causa. A Silvânia, nossa diretora administrativa, que está aqui atrás, ela também tem a esclerose lateral amiotrófica. A cuidadora dela está aí para poder mostrá-la. Ali. A Silvânia está ali atrás delas. A Cris Abdala, esposa do Jorge. E a doutora Alessandra Dorsa, nossa diretora técnica, também está aqui presente e nos ajuda nesse trabalho que fazemos. O Fábio Carvalho, que foi esposo da Lina, ele faleceu em 2023. O Guilherme Gouveia, que é filho da Lina, e também se envolveu na nossa diretoria. O senhor Arthur, que foi também a sua esposa, que teve a ela, ele é pai do Rogério Salgado. Então, a associação, por que ela foi fundada? Assim, pela razão de outras associações também, pela carência de recursos de atendimento e assistência aos pacientes e seus familiares após a confirmação do diagnóstico. E isto ocorre pela escassez de políticas públicas relacionadas à causa. Porque também as necessidades básicas dessas pessoas não eram e continuam não sendo atendidas suficientemente. Por exemplo, o direito de receber atendimento especializado, equipamentos necessários à sobrevida e materiais que proporcionem uma melhor qualidade de vida. Algo aconteceu aqui, o que eu faço? Eu apertei algum botão errado. Obrigada. A ela eu vou até, o doutor Hamilton já falou, né? Então eu vou até pular, mas a média de sobrevida é de 3 a 5 anos, podendo ser aumentada se a pessoa com ela receber os cuidados corretos e necessários, principalmente o suporte ventilatório e cuidados corretos de equipe multidisciplinar especializada. A associação, o seu papel essencial de sensibilizar, educar profissionais de saúde e a sociedade sobre a doença, o tratamento, direitos específicos da pessoa com ela e a cidadania do paciente e família. Papel de fortalecer e empoderar o paciente e a família para que realizem mudanças na sua realidade social com o suporte de uma rede social. A associação ela jamais tem a pretensão de ocupar o lugar do governo, né? Mas ela atua onde existem as valas que o governo, por enquanto, ainda deixa em aberto. Então, as famílias elas precisam ser protagonistas também. Nós não queremos aqui criar dependência das pessoas, mas sim auxiliá-las a mudar a sua própria realidade. Então, também queremos viabilizar recursos para melhorar as condições de atendimento dos pacientes e familiares e, principalmente, permitir a troca de conhecimento entre os seus participantes, cooperação mútua, compartilhamento de informações e o sentimento de pertencimento a um grupo social. Porque muitas vezes a pessoa tem aquela doença que é rara e ela fala, eu estou sozinha, quem agora vai estar comigo? Não, ela existe o grupo que ajuda a ela ter esse sentimento de que está com outras pessoas com um problema em comum. Nossos principais objetivos e objetivos estatutários: promover cuidado e acolhimento, atendimento social através da orientação e auxílio aos pacientes e famílias, capacitação para familiares, cuidadores e profissionais de saúde, informação de qualidade. Então, nós precisamos levar informação de qualidade, não é qualquer informação, mas a informação correta com relação à esclerose lateral amiotrófica, demais doenças raras, por meio de publicações em livros, sites, redes sociais, palestras e simpósios. Eu distribuí aí, pedi para levar para vocês alguns livretos nossos.
promover a defesa de bens e direitos sociais, estimular e defender o aperfeiçoamento da legislação pertinente ao tratamento e ao cuidado da esclerose lateral amiotrófica, a formação de políticas públicas, que é o que efetiva o direito das pessoas com ela. Sem a política pública escrita, não existe política pública, não existe o direito efetivado. Participação em fóruns. Nós fazemos parte de vários fóruns, inclusive um virtual, que é a unificação de várias associações com ela no Brasil, por exemplo, a Abrela de São Paulo, as Arelas regionais, que fazem parte da Abrela, Instituto Roseli Casula, Instituto Paulo Gontijo, Movela Apela, Instituto Mara Gabrilli, Instituto Emerson Casado e também Instituto General Vilas Boas, que eu acabei não colocando aqui. E também outras na América Latina e no mundo. Nossos projetos. Acolher para Incluir, que é um atendimento presencial e à distância, que é realizado por todo o Brasil, em todo o território nacional, por WhatsApp, telefone, para todas as pessoas que têm a esclerose lateral amiotrófica e suas famílias. O objetivo, fortalecimento da cidadania do paciente e da sua família, promovendo caminhos para alcance dos seus direitos e informações corretas sobre os cuidados com a esclerose lateral amiotrófica. Projeto Famílias em Ação, que é o grupo social do Facebook, que congrega pacientes familiares, profissionais de saúde, amigos da causa, voluntários. O objetivo, promover o sentimento de pertencimento aos pacientes familiares e a troca de conhecimento entre esses indivíduos. Projeto Comunicação Inclusiva, como vocês viram, a Beth, ela conseguiu, ela pode viver, pode trabalhar, pode fazer tudo o que ela precisa, porque ela consegue utilizar uma comunicação que é através do TOB, um rastreador ocular. Então, a associação tem esses aparelhos e ela empresta a quem necessite. Isso significa a sobrevivência social da pessoa, sobrevivência moral e emocional, porque sem a comunicação a pessoa se torna invisível, ela não consegue transmitir suas necessidades e suas ideias. O objetivo, então, deste projeto é incluir a pessoa com ela na vida, através do empréstimo deste rastreador ocular, para que o paciente possa comunicar-se e não se tornar invisível para a família e sociedade. Projeto Porta a Porta, a associação empresta e envia por correio EDHL, material e insumos hospitalares necessários aos cuidados do paciente, TOB, BIPAP, ventilador de suporte à vida, assistência de tosse, até que a pessoa obtenha esses itens através do SUS ou dos planos de saúde. Então, a associação tem todos esses aparelhos e manda emprestado para os pacientes através de contrato de empréstimos. Objetivo: promover maior tempo de vida e qualidade de vida, fazendo chegar o mais rápido possível tudo o que eles necessitam, porque tempo é vida, significa literalmente vida para as pessoas com esclerose lateral amiotrófica. Projeto Ela nas Ruas, que visa levar informação para fora das paredes institucionais, para que outras pessoas conheçam também a problemática da ELA, quais são os direitos e conhecer um pouco também do tratamento que existe para as pessoas. O projeto Café com Família, ele promove uma aproximação da associação às necessidades do paciente e das famílias mais vulneráveis. Através de visita domiciliar, nós vamos realizar um diagnóstico socioterritorial, identificar as maiores necessidades da família, intervir na redução de riscos e vulnerabilidade social, identificando recursos da rede de suporte social, na saúde, na comunidade local, como CREAS, CRAS, UBS, CRIR, hospitais, enfim, fortalecer vínculos e laços, tanto com a família como com a comunidade, obtendo um melhor atendimento e acolhimento para as pessoas com ela. Esse projeto é muito importante porque as meninas já me trouxeram, inclusive, um caso aqui em Brasília, de um rapaz que está residindo num carro e é uma família a ser trabalhada. Então, vamos ver se a gente consegue ajudar em alguma coisa também a eles. Como nós trabalhamos, nossa diretoria é toda voluntária. Temos profissionais de saúde voluntários que ajudam na orientação de pacientes familiares em todo o território nacional através do meio virtual. Eles não fazem atendimentos especificamente, mas eles orientam nos casos daquelas pessoas que estão sem acompanhamento momentaneamente e que precisam de uma orientação urgente.
Temos assistentes sociais contratadas, eu inclusive, que atendem em todo o território nacional também. 37 representantes da procura, são membros da sociedade, pacientes ou familiares, em 26 estados do país, que são nossos braços, nossos olhos e nossos corações nestes locais. Eles nos auxiliam e aproximam a realidade da família para nós. Voluntários nos eventos, nós sobrevivemos com doações, campanhas e eventos. Nossos atendimentos, né, nós temos casos novos, até agora em julho, a doença é rara, mas nós já fizemos 776 cadastros de pessoas novas que foram diagnosticadas recentemente. Também, ao todo, 4.780 atendimentos até junho, de janeiro a junho. Principais necessidades da pessoa com ela, do que nós, além do que vocês já viram, o que nós identificamos na associação. O medicamento Riluzol, ele é fornecido pelo SUS desde 2002, porém, ele está com o fornecimento interrompido no estado de São Paulo. Não sabemos por quê. Já tentamos identificar todo modo. Não sabemos por que está faltando. Ninguém dá resposta. Então, assim, liga aqui, liga ali. Mas até agora, nós temos uma lista de espera enorme, né, de pessoas aguardando o recebimento da medicação. Por quê? Não sei. Me parece que existe verba para isso, né? Ele já é aprovado. É caro esse medicamento? Ele é 1.200, 1.300, mas ele é fornecido pelo SUS, né? Não deveria faltar. E ele tem a interrupção do fornecimento várias vezes. Bom, ventilador mecânico binível, o BIPAP, agora ele é também regulamentado em todo o território nacional, mas às vezes acontece da pessoa ter que judicializar. Então, não deveria acontecer, o que o doutor Hamilton falou, mas ainda ocorre. Ventilador de suporte à vida e assistente de tosse. Nós precisamos que eles sejam incluídos na portaria da ventilação não invasiva ou que haja a criação de uma portaria específica. Não sabemos qual é a melhor solução, mas sabemos que é necessária uma regulamentação para que haja, sim, a efetivação do direito do fornecimento para quem necessite. E o TOB, né, que é esse rastreador ocular, que também precisamos de regulamentação. Ele já está previsto na LBI, mas não tem o nome lá, não está escrito aparelho, tal, né? Mas isso facilita muito para que a pessoa, quando necessita, vai pedir na Secretaria de Saúde, seja onde for no seu plano, ele também possa receber. Cadeiras de rodas, nós precisamos de agilidade no fornecimento. Por quê? O médico prescreve uma adaptação para a cadeira, para aquele paciente, e ele vai receber a cadeira daqui 6 meses, 1 ano. Aí já era, ele tem outras deficiências, ou ele já faleceu. Então a cadeira já não serve para mais nada, né? Equipe multidisciplinar especializada, todos nós estamos de acordo que isso é necessário. Priorização no agendamento da realização de gastrostomia, no tempo bom para o paciente. Por quê? É de 1 a 2 meses após a prescrição do médico, no máximo. Porque se isso ocorrer após, o paciente vai ter um risco muito grande de vida para realizar esse procedimento. E aí, lá em São Paulo, pelo menos na nossa realidade, e em outros locais que nós sabemos no Brasil, a demora para o agendamento é muito grande, porque é via regulação. Então, passa muito disso, e muitos pacientes têm o seu tempo de vida encurtado por conta dessas questões. Dieta integral que seja fornecida na quantidade suficiente e não inferior. Se o médico prescreveu 30 litros no mês, não é possível que ele receba 15 litros no mês. E isso acontece com muita frequência. Então, os outros 15 dias ele fica sem se alimentar. A ampliação do programa Melhor em Casa, para que a pessoa tenha acesso à equipe multidisciplinar e o tratamento, cuidado necessário na sua casa. Agilidade para concessão de aposentadoria ou LOAS, evidentemente, para que ele tenha tempo de receber ainda em vida este benefício. E, principalmente, estão chegando medicações aqui no Brasil que vão buscar a aprovação do CONITEC, e nós precisamos que esses novos tratamentos sejam aprovados, porque nós temos o Riluzol, que é o único que existe, que foi lançado em 98, e a doença foi relatada, o primeiro caso aqui no Brasil, em 1909, pelo Dr. Cefriano Freitas, e até o momento o que tem é Riluzol, não temos mais nada. E é isso, precisamos de caminhos. Muito obrigada. Obrigada, Élica. Obrigada. E sucesso ao trabalho da associação.
Parabéns. Eu quero registrar também que está no auditório a Brame, Associação Brasileira de Miastenia. Está conosco também a AMI,